Oi pessoal, hoje eu vim gravar para vocês um tutorial de delineado. As dúvidas que eu mais recebi até hoje foram essas, a respeito de delineador. Eu não consigo fazer meu delineado, então quando eu acerto de um lado, do outro lado eu não consigo deixar o mesmo acabamento. Por que que isso acontece? Por que que é tão difícil fazer um delineado? A verdade é a seguinte, delineado é uma coisa que exige muito treino. Então assim, eu mesma, se não fizer um delineado semanal ali, se eu for atender uma cliente, esse delineado não vai sair com tanta perfeição. Então, se eu vou me automaquiar, se eu vou fazer um delineado em mim, se eu não treinar um pouquinho antes, ele também não vai sair com tanta perfeição. Então, eu preciso treinar. Treinando, eu consigo chegar no acabamento ideal. E além do treino, eu preciso me conhecer. Eu preciso conhecer o meu formato de olho, entender que eu tenho diferenças, o nosso rosto não é simétrico, a maioria das pessoas tem diferença no formato dos olhos, na ossatura, um olhinho é sempre mais caidinho, então eu sempre preciso dar um pouco de equilíbrio na hora do delineado. Então, na hora de fazer o traçado, eu preciso respeitar um pouquinho essas diferenças do meu formato de olho. Eu vou fazer isso para vocês de uma forma mais simplificada. Então, eu gosto de criar uma base antes de usar o delineador, que seja ela com sombra ou com um lápis preto, marrom, enfim, a cor que for melhor para vocês. O lápis marrom é um pouco mais fácil de você corrigir se você errar. A sombra marrom é a mesma coisa do que pegar de cara uma sombra preta. Então, começa criando um traçado com uma sombra mais clara ou com um lápis mais claro, depois a gente vai incrementando com o preto. Eu já estou com a pele pronta, já vou começar a preparar o delineado então. O ideal para que eu comece a definir o delineado é que eu esteja com a posição do meu rosto reta, nada de inclinar o rosto para trás nem para baixo, porque eu tenho que estar com ele na altura que eu vou continuar ao longo do dia, do meu evento, enfim, eu tenho que continuar com o meu rosto na posição que as pessoas vão me ver. Então, eu gosto de criar um traçado já para me dar um norte, é como se fosse uma base mesmo, ele vai me dar uma direção para eu saber até onde eu vou. Eu vou usar um lápis de olho, esse daqui Indice Berenice, é um lápis pretinho, ele é bem cremoso e eu vou usar um pincel chanfrado para me auxiliar. Eu vou pegar um pouquinho desse lápis direto com o pincel. E eu vou criar um traçado para levantar o meu olhar. Vou começar então criando um traçado para me dar uma direção, para me dar um norte. Então, com o pincelzinho chanfrado, eu vou usar o espaço entre o meu cílios inferior e o meu cílio superior. Então, é nesse meio que eu vou começar a criar o risco. Então, fiz o primeiro traçado. Agora, eu vou unir o traçado inicial, vindo em direção ao meu cílios superior. Feito isso, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Esse meu olho é um pouco mais caidinho e ele é um pouco menor também do que esse olho, então eu preciso lembrar disso e ir criando o traçado aos poucos para deixar um pouco mais equilibrado, senão eu vou mostrar muito que eu tenho essas diferenças. Então, aos poucos, para eu equilibrar um pouquinho o meu olhar.
tenho já uma direção, agora eu venho com o delineador e vou preenchendo todos esses espacinhos, vou reforçando o traçado e vou dando formato pro meu delineado. Vamos lá, vou começar agora com delineador em caneta. Delineador em caneta, para quem tá começando a estruturar um delineado, ele auxilia muito, ajuda muito, até porque caneta já é uma coisa que a gente tem contato a vida inteira. A gente, desde que inicia na escola, a gente já usa a caneta, então é um pouco mais fácil pra gente conseguir manusear, porque a gente já tem habilidade para segurar. Então, eu vou usar a caneta. Então agora eu só vou reforçar o que eu fiz. Feito, eu vou preencher o espaço que ficou vazio ali dentro. Agora que eu já dei a base, a estrutura do meu delineado, não tem problema eu inclinar a cabeça, abaixar a cabeça. É só mesmo no ponto inicial que eu não posso ficar movimentando muito. Vou até esticar um pouquinho para me auxiliar. Outra coisa importante, não esticar muito os olhos para fora, que quando eu traço um delineado esticando muito meu olho, solto, ele vai ficar em zigue-zague, ele não vai ficar lisinho. Se a gente cria essa ideia que eu vou esticar o olho que vai ficar mais lisinho, tá errado, porque quando a gente tá esticando o olho para fora, a gente tá distorcendo o nosso olho, na verdade. Então eu preciso deixar ele levemente esticado, não posso esticar muito, deformar meu olhar. E agora eu vou preenchendo a parte interna. Lembrando que o interno tem que ficar sempre mais fino do que o final. E vou ligando até a parte externa. Gente, não pode ter pressa. Fazer delineado com pressa é a certeza que vai dar errado. O rabinho bem fininho. Eu gosto sempre de vir com um pouquinho de corretivo e um pincelzinho, pode ser um pincel língua de gato, um achatadinho assim, e um pouquinho de corretivo, só melhorando o acabamento aqui do final. Então, venho aqui abaixo e traço uma linha reta. Bom, lembrando
que eu já tinha feito um esboço do que eu queria, já tinha feito com o lápis e o pincel um traçado para me dar um norte. É muito importante que eu tenha uma base antes de começar com o delineador final, seja ele caneta, em gel, porque o lápis é muito mais fácil para eu apagar. Então, se eu errar na hora de fazer o esboço, é só pegar um cotonetezinho, um pouquinho de água micelar. Muitas vezes até o cotonete seco eu já consigo remover esse lápis. E aos pouquinhos eu vou construindo o meu delineado. Traçado mais fino no cantinho interno. E ele vai aumentando aos pouquinhos. Para um pouquinho, vai se olhando no espelho para saber se tá ficando parecido. E, gente, a ideia é ficar parecido. Um lado do outro vai ficar diferente mesmo, porque o nosso formato de olho é diferente. Então, a ideia é que fique parecido e não igual. Lembrando sempre de não esticar muito os olhos, para que eu não deixe esse delineado em zigue-zague. Porque ele fique retinho, eu não posso esticar muito os meus olhos. E nem fazer muita pressão na caneta. Lembrando que a caneta é uma tinta, se eu apertar, se eu pressionar muito ela na minha pele, ela vai liberar muita tinta. E aí eu corro o risco de borrar. Corretivo, pincel chanfrado ou topo reto. Pode ser também um pincelzinho língua de gato. Eu consigo dar um acabamento aí. O resultado é esse. E o que eu quero deixar pra vocês, que quando a gente entende que o nosso formato de olho é realmente diferente um lado do outro, começa a ficar um pouco mais fácil pra gente acertar no delineado. Então lá atrás eu ficava muito frustrada quando eu não conseguia fazer meu delineado, porque eu não entendia essas diferenças, eu não entendia que o meu olho era diferente um lado do outro. Então quando você começar a entender isso e respeitar e tentar criar uma linha para dar um pouco mais de simetria no seu olhar, vai ficar um pouco mais fácil. Então, se observe bastante, se olhe no espelho, respeite suas diferenças e, acima de tudo, entenda que não tem que ficar igual, tem que ficar parecido. A partir daí as coisas ficam mais fáceis, a gente se cobra menos, a gente se respeita mais e a gente se aceita acima de tudo. É isso. Depois eu queria que vocês postassem fotos, me mandem no inbox fotos se vocês conseguiram fazer o delineado, qual foi a maior dificuldade, quem não conseguiu, manda pra mim no inbox que eu vou ajudar da melhor maneira possível.